Boa noite, gente. Vou apresentar um pouquinho dos meus trabalhos, o meu processo criativo. Eu sou artista digital e artista XR. O meu trabalho envolve coleções digitais de moda, trabalhos com realidade aumentada, filtros de realidade aumentada, experiências em VR, que eu trouxe para essa edição do BRFW. E desde cedo, assim, eu tive muito contato com a arte digital. Sempre teve computador na minha casa, assim, e eu pude entrar em contato muito cedo com isso. E aí teve uma época que eu me distanciei um pouco e comecei a pintar roupas mesmo, experimentar com t-shirts, desenhos que eu fazia. E aí, esse desejo de experimentar com estampas, com cores. E aí, eu quis levar isso para o digital, através da projeção. E aí, eu comecei a experimentar com cores, com movimentos. Eu considero que foi meu primeiro trabalho de moda digital, né? Porque teve essa coisa do XR, a projeção não deixa de ser um XR, né? Uma realidade estendida. Então, justamente levar os desenhos que eu fazia do físico para o digital e, de novo, para o físico. E, na faculdade que eu fazia, na PUC, eu comecei a experimentar mais com moda e o digital. Então, eu comecei a fazer trabalho de fotogrametria e levar isso para a estampa. E aí, de novo, essa brincadeira de trazer algo do digital para o físico, do físico para o digital. E aí, cada suporte, né, é uma narrativa diferente também. E, no meu projeto de conclusão da faculdade, eu fiz o Corpo Mídia, que é um trabalho que envolve a digitalização do corpo e da moda. Então, eu juntei vários experimentos que eu fiz com o sensor de movimento, com o Kinect, né, que é aquele sensor de movimento do Xbox. E aí eu fiz uma programação que detectava o ponto mais próximo desse sensor de movimento. E aí eu pude fazer alguns desenhos com o meu corpo, né, com a minha mão. E justamente trouxe para esse metaverso para discutir o que seria a digitalização do corpo e da moda, né? O corpo, em contexto digital, pode ser muito mais do que matéria, né? Uma coisa palpável, pode ser um discurso simbólico, pode ser o jeito como você se veste nesses espaços, os espaços que você está, os espaços que você constrói, né? Essa possibilidade de construir metaversos. E, justamente, era na época de pandemia, né? Então, justamente, trazer essa discussão, eu achei interessante juntar essas pessoas nesse metaverso, que é super acessível, né? O Mozilla Hubs, qualquer um pode entrar, qualquer usuário pode entrar e construir seu próprio metaverso. Aí, durante esse tempo, eu descobri o que seria NFTs também, e comecei a fazer algumas NFTs ligadas à roupa. Esse card colecionável é uma roupa, né, que foi vendida em NFT para exposição de criptoarte psicodélica A Pupila Dilatada, que é uma exposição de arte digital, né, que foi muito feita pelo coletivo. Então, teve a exposição presencial no MAN e teve no metaverso também, tudo criado pelo coletivo. E eu gostei dessa ideia de fazer colecionável e tentei trazer essa ideia do colecionável além, trazendo o filtro de realidade aumentada. Então, a pessoa que coleta essa NFT, esse colecionável, ela garante essa roupa que ela pode vestir através do filtro, né? Então, uma narrativa é a narrativa do NFT, outra narrativa é a narrativa do filtro, e como isso pode se amplificar, né? E, enfim, eu trouxe outros cards desses colecionáveis. Esse foi inspirado em plantas e em fantasias de carnavais, assim. Esse foi um trabalho que é mais voltado à moda mesmo, mas foi um projeto transmídia feito com o artista Mohamed Suspeito. E ele fez a canga física,
ali na direita. E aí ele fez a estampa, fez a canga física e a gente trouxe para o plano 3D, através para o plano digital, através do 3D, né? E essa possibilidade de brincar com o movimento da canga, com o cenário, com looping de movimento, que seria impossível na realidade, assim. Então, poder trazer essas possibilidades aí. E essa NFT foi vendida através de NFT também, por um 3D, por 2 3Ds da canga em movimento e desse vestível também. Aí, para o ano passado, no RFW, eu trouxe o desfile game chamado RU4, ou Rua, que é uma perspectiva bem pessoal minha, de um passeio na rua. Assim, eu trouxe alguns experimentos meus feitos nessa época e que eu não via dimensão naquilo, nos experimentos físicos, né? E aí, trazendo para o plano digital, eu consegui construir um universo meu, assim, que eu considero meu, e justamente aumentar essa narrativa, poder ser uma narrativa interativa, que a pessoa caminha do jeito que ela quiser, interage com os objetos. E, enfim, a moda acredito, né, que a moda seja sobre narrativas. Então, trazer para o digital pode amplificar isso, né, essas interações. E esse desfile game tem 10 roupas, e a pessoa pode se imergir no desfile e coletar itens referentes à coleção. Então, quem coleta esses itens escondidos no mapa consegue garantir NFTs exclusivas desse desfile. Então, de novo, como amplificar essas possibilidades mesmo. Essa é a personagem principal, é a Chroma. E esses são alguns screenshots desse desfile, as NFTs, e tem uma lojinha no final também, e tem tipo uma palavra secreta que quem consegue descobrir essa palavra muda totalmente a visão desse desfile, né? Então, essa possibilidade de interações mesmo, assim, de você poder subverter totalmente uma narrativa de uma maneira, sabe? Gatilhando algum tipo de interação. E essa NFT final, a arte digital final. Essas são algumas outras imagens. E essas roupas também estão disponíveis no JSX. O JSX é um marketplace de roupas digitais. Então, você garante essa roupa digital e eles aplicam em uma foto sua. Ai, meu Deus. Agora vai. Ou não. Tá. E para esse desfile em VR que eu trouxe para essa edição, eu recolhi de novo, né, falando um pouco do meu processo criativo, eu recolhi de novo várias referências do meu dia a dia, né, de roupas que eu visto, de projeções que eu faço, de desenhos que eu faço, e tentei trazer essa ideia para o digital, essa ideia de natureza sintética, né, de uma coisa totalmente saturada. E aí eu fiz uma série de colagens com essas referências para estudo de modelagens, de formas, de cores. E, durante esse tempo, eu fiz um patch aqui para o BRFW também, que foi exposto no SP Arte. E aí eu quis trazer essa ideia de unidade, assim, de dois duais, de patches duais, que eles se convergem entre si, procurando objetos híbridos, né? Essa seria a historinha. E aí essa ideia de unidade, assim. E aí eu trouxe isso para outra arte, que seria essa ideia de unidade aplicada ao digital. Então, essa convergência do que é natural e do que é artificial, e você se sentir em unidade com as tecnologias mesmo, como parte do processo mesmo.
Esse foi um brainstorm também que eu fiz, um texto, né, que eu fiz sobre esse conceito, que, enfim, achar a interseção do natural e artificial, e como seria alcançar essa natureza sintética, né? E essa é a coleção do Natureza Sintética. Tem essas primeiras duas são inspiradas mais em plantas, né, em flores, e essas outras três, essas do meio, seriam mais para o lado do sintético, né, dessa convergência entre o sintético e o natural, e as outras três do final seria tipo uma transcendência do que seria esse sintético, né, essa unidade da natureza com o sintético. E foi feita com as primeiras duas foram feitas com inteligência artificial, as estampas, né? Algumas foram feitas com projeção, com desenho. É bem uma mistura mesmo de elementos entre físico e digital. E essas são algumas imagens do desfile que está rolando lá na sala de VR. Aí, enfim, recomendo vocês irem lá, porque a experiência é muito mais legal com óculos mesmo. Você se imergir nesse ambiente e caminhar do jeito que você quiser lá dentro, interagir com os objetos. E essa ideia de dual e de unidade que eu quis trazer também, é uma coisa bem expressiva, assim, bem intuitiva no processo, né? Eu fiz no Unreal essa interação, essa experiência. E foi bem o processo assim bem intuitivo mesmo, tipo, fiz os 3Ds no Blender, no Clo, e aí eu levei esses 3Ds pro Unreal, onde é essa engine de game que permite você fazer as interações de caminhada, de clique no objeto. E é isso, assim. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário também, acho que tem um tempinho aí. Eu acho que eu brinco mais com as cores do que com a modelagem, assim. Então, a forma que eu fiz, assim, foi o que me ajudou muito foi fazer aquelas colagens que eu mostrei, assim, que justamente brincando com as cores que já existiam nas imagens, né? As modelagens acabam se formando, assim, né? E aí, no processo do Clo, é bem intuitivo, tipo, você faz a modelagem 2D e leva para o 3D, simulando 3D. E aí, meu celular pitou aqui. E aí, simular mesmo, né? Ver o que dá certo, né? O que não dá certo também, nesses 3Ds, assim. É bem intuitivo esse processo, assim, bem... Nada. O software que eu uso para a criação de filtros é o Spark AR ou o Len Studio. O Len Studio é para o Snapchat e o Spark AR é para o Instagram. Aí, mas tem outras possibilidades de outras plataformas também que ligam através de um site, de um QR Code já, que não precisaria estar vinculado ao Instagram ou ao Snapchat. Obrigada.
Uhum. Sim. Tem um livro do Danilo Pastorff, eu acho que esse é o nome, se chama Corpo. E ele fala justamente do corpo nas ambiências digitais, né? Então, como a gente se sente amplificado no digital, né? Que a gente está numa realidade ali que a gente não conseguiria atingir no mundo físico, né? Então, a gente amplifica a nossa presença, a nossa maneira de estar, nossas identidades. E, enfim, eu quis trazer isso para o Natureza Sintética também, esse pensamento, justamente do que a gente poderia atingir nessa natureza nova, né? Nessa natureza fabricada, digamos assim, né? Nada. Ah, foi assim, eu comecei fazendo os 3Ds, tudo high poly, assim, tipo, com vários detalhes. Aí eu fui botando no Unreal e aí eu fui tirando tudo, porque tinha que otimizar, porque para o VR é como se fosse mobile, né? É como se fosse, você precisa otimizar muito mais para o VR, para subir para o óculos de realidade virtual. Então, aí eu tive que otimizar várias coisas e eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que foi o Léo Laurindo, que eu considero que foi meu assistente assim de Unreal, e ele me ajudou nessa coisa da programação da caminhada, na otimização final, nos builds, né, para levar para o óculos mesmo. E assim, acho que foi isso, assim, foi bem desafiador, mas bem legal assim a experiência de ver seus 3Ds no ambiente imersivo assim e poder caminhar, poder se imergir naquilo assim e para mim foi bem legal assim, foi bem. Eu fui atrás assim, eu mandei um e-mail mostrando minha coleção e mandei todos os conceitos, as fotos, os vídeos, né? Falei que seria um desfile game mesmo. E aí foram super receptivas, assim, falou, bora sim fazer isso. Ele falou inglês, né? Não falou bora, vamos fazer isso. Mas foram super receptivas, assim. E aí essa coleção Natureza Sintética está também no JSX agora. Está sendo vendida lá. Quem quiser ver, lá o site jazzx.com. Uhum. Uhum. Eu acho que eu vou mais para fantasia, assim, justamente pô, a gente é tão limitado no mundo físico, né? E o mundo digital está aí para a gente criar novas identidades, novas formas de se ver, assim, sabe? Então, eu gosto justamente de explorar isso, assim. Mas essa conexão, eu acho que é justamente legal essa conexão com o filtro de realidade aumentada, né? Porque é uma imagem real, uma imagem sua, mas que você está projetando ali para uma coisa fantasia, né? Uma mistura física e digital. É isso que eu acho legal dos filtros. Acho que tem um minuto só. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário. Senão, acho que pode encerrar, né? Obrigada, gente. Obrigada.